Mas como um dormente faz igual a Jonas, acha que pode ficar dormindo no porão, Deus diz: espera aí que eu estou mandando uma baleiazinha para passar umas férias contigo, que é para tu entender que eu sei acordar dormente. Eu estou sentindo graça, autoridade. A dormência de Eli atraiu o juiz de Deus. Deus diz: julgarei a sua casa para sempre, por causa dos pecados que ele sabia e ele não repreendeu. Tu está achando que o Espírito Santo fica como? Na hora que você, na hora de usar a vara com a casa dos outros, é só quem tem vara para usar na casa dos outros. Use na sua, primeiro na sua, passa na sua, olha, passa em revista a sua, aí tu vai ter autoridade na vida. Ai, eu dou que essa. Lembra eu corro. Tem uma turminha que já está começando a estibruxar. Derreme andé que a sé. Ela está dizendo assim: lá na minha congregação ela não prega. Não leve mesmo não, meu filho, porque se eu for, eu tenho que dizer o que Jesus manda. Não leve não, leve não. Deixa eu abrir aqui um parênteses para me contar uma experiência que eu vivi lá atrás, no comecinho do meu ministério. Eu estava lá em casa, recebi um convite de uma determinada denominação, e durante a semana eu orando, jejuando, e Deus dizendo assim, a palavra é assim, e eu anotando, e eu escrevendo, e Deus me dando, e eu escrevendo, e o Senhor dizia: naquele lugar é assim, e eu anotando. Quando eu estou no meu segredo com Deus, eu já durmo com um blocozinho na cabeceira e uma caneta, porque de madrugada, às vezes Deus me acorda já me dando um texto, e aí eu, naquele momento, pelejando com Deus, fazendo jejum e orando a Deus, e Deus me dando todo o relato. Quando cheguei na cidade, que aquele obreiro me pegou na rodoviária, e quando ele me pegou, isso eu nunca contei em canto nenhum, estou contando aqui em Calcaia pela primeira vez. Ele saiu, ele e o menininho que tinha assim, filho dele, e disse: olha, irmã, é o seguinte, eu conheço o ministério da irmã, e olha que era só no começo, lá atrás, há 30 e poucos anos atrás. Mas aqui na minha congregação, a irmã não pode pregar sobre isso, a irmã não pode pregar sobre aquilo, tudo aquilo que Deus tinha me dado lá em casa, ele dizendo: a senhora não pode pregar sobre isso, porque isso e isso, não pode pregar sobre aquilo, não pode pregar sobre isso, não pode pregar sobre isso, e eu escutando aquilo. Com a hora que ele pegou a avenida bem comprida, eu disse: irmão, onde é que fica o retorno? Ele olhou para mim assustado: retorno? Eu digo: sim, o retorno, para voltar para a rodoviária. E ele disse: a senhora esqueceu alguma coisa lá na rodoviária? Eu disse: não, eu quero que o senhor vá me deixar no canto que o senhor me pegou, porque no dia que eu sair da minha casa para falar o que o senhor quer, o que qualquer um quer, nesse dia eu entrego meu crachá e já não prego mais. Me deixe na rodoviária. Ele se assustou porque ele viu que eu estava falando sério. Ele disse: irmã, o povo está tudo lhe esperando, é festa. E o que é que eu vou dizer? O que você vai dizer, meu irmão, é problema seu. Me coloque de volta na rodoviária. Aí ele se aperreou, parou o carro, disse: não, desculpe se eu não sei me expressar. Eu digo: não, o senhor foi muito claro. Eu estou sendo muito claro com o senhor também. O senhor está achando que eu vou fazer jejum, queimar pestana lendo Bíblia, para chegar aqui o senhor dizer o que eu posso falar e o que eu não posso? Quer dizer que eu tenho que obedecer ao senhor, não é a Jesus não, é o senhor. Ele se aperreou porque ele viu que eu estava decidido. Ele disse: não, minha irmã, me perdoe. A irmã faz de conta que a irmã entrou agora no meu carro, faz de conta que eu acabei de pegar a irmã na rodoviária, vamos passar uma borracha. Eu disse: quer dizer que eu posso dizer lá o que Jesus mandou? Ele disse: pode, irmã, fica à vontade. Eu digo: tá certo, assim a gente trabalha. Chamado é não abrir mão do que Deus te entrega. Não arregace não, camarada.
Qual era a sentença que Deus disse que faria sobre a casa de Eli, quando ele usou o profeta para ir lá no capítulo 2? Primeiro, Eli veria o braço da casa de seu pai cortado. Quando a Bíblia diz, tu vereis o braço da casa de seu pai cortado, sabe o que é que ele está dizendo? Termina aqui a sucessão sacerdotal. A partir daqui eu não tenho compromisso com descendência sua. Terminou aqui, o braço da casa de seu pai será cortado. Não era no sentido literal, não, era muito pior do que isso. Quer dizer, na porta do meu templo, sacrificando diante de mim, eu não quero mais ninguém da sua raça. É sério ou não é? Segunda coisa da sentença sobre a casa de Eli: não haveria longevidade para a casa de Eli. Versículo 32 diz: não haverá em todos os seus dias velho algum em tua casa morrerá a idade varonil. Ou seja, todos os descendentes de Eli, a partir dali, ia morrer novo. Não ia ter velho sobre o bordão, não ia ter ninguém para contar a história para a sucessão que viria, para a descendência que viria. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Eu mostro você que eu sou Deus que tiro, dou vida, mas tiro também. Eu sou Deus que dou honra, mas tiro também. Eu sou Deus que dou ministério, mas tiro também. Eu sou Deus que abre porta, mas tiro também. Eu sou Deus que elevo, mas abato também. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Ainda dentro do contexto da sentença sobre a casa de Eli, a Bíblia diz que Eli veria o aperto da morada de Deus. Que aperto era esse da morada de Deus? A captura da arca. A arca era a presença de Deus no meio do povo. O aperto da morada de Deus era Deus dizendo: vai, a arca será capturada. Eu não vou fazer mais morada aí não, Eli, no meio dessa sujeira com seus filhos, não. Ainda dentro dessa sentença, a Bíblia diz: seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreriam no mesmo dia. Eli receberia o sinal da veracidade daquela sentença, daquela palavra. Imagine aí o que é você fazer vista grossa com pecado e ver os seus 2 filhos morrendo no mesmo dia. Tudo porque a sua repreensão branda não surtiu efeito. Tudo porque você não tratou pecado com a gravidade que ele é. A gente tem que entender que pecado é pecado e Deus trata pecado como pecado. Não tem história de arrumadinho com o papai, não. Hoje em dia estão maquiando muita coisa, estão ajeitando muita coisa, estão enfeitando muita coisa, mas Deus vê por baixo da maquiagem, Deus vê por baixo dos enfeites, Deus vê por baixo dos conchaves, Deus vê debaixo dos arrumadinhos. Ei, Deus vê. Que mais fazia parte da sentença contra a casa de Eli? Eli seria substituído. 1 Samuel 2:35. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Sabe qual é o problema? É porque a gente muitas vezes se acha tão importante que acha que Deus não tem time reserva. Não, eu não canto mais. Aquela congregação eu não dirijo mais. Quando o pastor Erivelto me chamar para ir para o campo, vou dizer que eu não vou mais. Deixa de tu ser besta. De onde é que tu está pensando que Deus não tem gente melhor do que tu para botar no negócio? Ai, Sérvia, lição Deus deu para Elias: eu
eu escapei só. Aí Deus disse: que conversa é essa? Eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, 7.000 bocas que não o beijaram. Sabe o que é que Deus estava dizendo para Elias? Eu sempre tenho time reserva. Tu é importante, meu irmão, na obra de Deus. Agora não fique pensando que tem essa importância todinha, não. Baixa a bola. Vai andando com humildade aí, porque o general de guerra, o dono da obra, ele conhece o hoje, o ontem, o amanhã, o durante e o depois. Minha vez. Eu gosto muito da versão NTLH, quando diz assim: juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Eu juro que o que vocês fizeram não tem borracha que apague esse pecado. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. O próprio Eli tinha dito para os seus filhos: pecando homem contra homem, haverá um que julgue. Mas pecando contra Deus, como será? Imagine o que é Deus chegar para um pai e dizer: eu juro que não vai ter sacrifício. Você pode matar os bodes, os boi, as vacas do mundo todo e oferecer em oferta, mas não terá nenhum sacrifício e nenhuma oferta que vai apagar este pecado. Certo. O que mais a sentença sobre a casa de Eli dizia? A descendência de Eli, enquanto tivessem vivo, mendigaria pão aos sacerdotes da época. 1 Samuel 2:36. Olha o que está escrito: será que a tua descendência não sobe no sacerdócio? A tua descendência vai morrer em idade varonil. A tua descendência, Eli, há de ser que o que restar da tua casa, o que não morrer cedo, aleluia, virá a se inclinar diante dele, do sacerdote da época, por uma moeda de prata e por um pedaço de pão. Sabe o que isso quer dizer? É que todas as vezes que Samuel ia para o templo, ele via ao redor, no caminho, pessoas estirando a mão, e aqueles que estavam estirando a mão eram quem? Descendentes de Eli. Eram eles que deveriam estar lá dentro. Escute o que Deus está falando aqui: se você não quer fazer bem feito, se não quer honrar a Deus, saia do meio, porque Ele levanta quem honre. Era uma linhagem que não precisaria se preocupar com mantimento, mas Deus disse: os que não morrer jovem vai se tornar mendigo. Ou seja, ao fazer vista grossa ao pecado dos filhos, Eli perdeu a sucessão ministerial, sucessão sacerdotal, como diz o texto. Eli perdeu seus 2 filhos. Eli ficou envergonhado. Eli, como a Bíblia mostra, ele cai para trás e quebra o pescoço. Eli agora atrai para a sua descendência o que? A mendigância. Sabe por quê? Quem não valoriza as coisas de Deus morre sem valor. O que mais a sentença sobre a casa de Eli dizia? Eli presenciou o início do juízo executor de Deus. 1 Samuel 4 começa o juízo executor. No versículo 10 diz assim: foi tão grande o estrago. Lembra que Ofni e Finéias, eles estavam tão maquiados, porque o ruim de não ser autêntico na presença de Deus é que você quer maquiar. No dia da batalha contra os filisteus, traga a arca. A arca foi usada como amuleto, assim como muito crente usa gravata e Bíblia como amuleto para dizer que é crente, mas debaixo da gravata aí, portando a Bíblia, Deus sabe exatamente quem se esconde atrás dela. Deus conhece-nos por inteiro. Vamos trazer um amuletozinho aqui, vamos trazer a arca.
Era tão sério levar a arca para o arraial, que os filisteus, o que eu me admiro dos filhos de Eli, é porque os filisteus mostraram que tinha mais temor do que os filhos de Eli. Porque os filisteus, quando viram a arca, disseram: ai de nós, porque a arca, o Deus de Israel, veio ao nosso meio. Os filhos de Eli tentaram driblar a visão divina. Vamos trazer a arca, vamos usar aqui um amuletozinho. Tem tanto crente querendo usar amuleto, irmão. Passa a semana toda com a carga torta, e quando chega a festa se arruma. Eu vou lá, eu vou dar glória. Se eu der uns 3 glórias, uns 4 gritos de aleluia, a coisa vai ficar direitinha. Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Tem que ajeitar a coisa, tem que ajeitar a coisa. Tem que pedir a Deus misericórdia. Não use Bíblia como amuleto. Não use gravata como amuleto. Não use cocó e saia longa como amuleto. Ai, eu sou uma mulher de Deus. Por quê? Porque o meu cabelo está lá embaixo e a saia é longa. E a língua? Tu tem medo de aparar o cabelo, e nessa noite o Espírito de Deus diz: apare a língua. Aumenta, inventa, acrescenta, espalha. Ei, aonde é que você acha que vai parar com essa situação? Tem comida, e tem comida para paladar. Tem comida para paladar do céu. É coisa tão séria a língua que a Bíblia compara ela a um fogo que incendeu um bosque. É coisa tão séria que a Bíblia compara ela a uma espada, poder de ferir. É tão séria a língua que a Bíblia também compara ela a uma flecha. O que é flecha? Poder de alcançar a distância. A Bíblia, ela é tão perversa que você está admirado aí com a guerra do Hamas, porque uns soltam bomba e vai lá, míssil vai lá. Muito pior do que o Hamas é você aqui detratando a vida de alguém do outro lado da cidade, e essa língua atravessa e acaba com a reputação de alguém. Ai, meu Deus, eu não sei como é que esses terroristas têm coragem de fazer isso. Pelo menos eles são inimigos. E tu que se faz de amiga e mesmo assim ainda usa essa arma. Capítulo 4, Eli presencia o início do juízo executor. Foi tão grande o estrago que a Bíblia diz que caíram 30.000 homens de infantaria. O massacre foi tão grande que Israel perde 30.000 homens do seu serviço de infantaria. Aleluia. O juiz executou, morreram os 2 filhos de Eli. A Bíblia diz que Eli estava vigiando ao pé do caminho, porque o seu coração estava assustado, preocupado pela arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e trouxe a notícia, toda a cidade foi abalada e começou a gritar. E cumpriu-se o que Deus tinha dito a Samuel: vou fazer num dia algo tão terrível com a casa de Eli, que todo Israel vai tinir as orelhas. Ei, nesta noite Deus está abrindo ouvido de dormente. Acorda! Bate quem está do seu lado e diz: a ordem é para acordar. Dorme não, a coisa é séria. Ramai, deve ser.
Aleluia. Quem tem glória, libera glória. Quem tem aleluia, libera aleluia. Trate as coisas de Deus com seriedade. Voltou o mensageiro, porque Deus tinha dito para ele: tu saberás naquele dia. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu vou pegar você no pulo do gato, camarada. Você até agora fez vista grossa, achando que eu sou um deusinho merreca, que eu não sei trabalhar. Deus tinha dito para ele: tu saberás naquele dia. Sobrou alguém para contar a notícia. A Bíblia diz que quando ele entrou, que trouxe a notícia, a cidade se alvoroçou, todo mundo gritando. Deus é amor, pastor. Eu prego Deus é amor. Deus é amor. Agora eu não quero conhecer o outro lado de Deus, não. Fique só no ladinho dele, amor mesmo. Tem uma turminha aí achando que vai maquiar as coisas. É na igreja com a personalidade dupla. Aqui dentro é um, lá fora é outro, com vida dupla, com conversinha pelo WhatsApp, dando tramela. Acaba com isso, deixa de feiura. Entende que o Deus que está aqui é o Deus que conhece você das redes sociais. O teu linguajar, homem, é infame, sedutor, pernicioso. E nesta noite Deus te diz assim, e tu sabe que é contigo. Agora se levante. Deus manda um aviso: vou eu amarrar as pontas, entesar o arco, e tu sentirás o peso do arremesso da minha flecha. Não derrebe a sua. Qual era a notícia do mensageiro? A notícia era essa: Israel fugiu diante dos seus inimigos. Sabe por quê, meu filho? Deus é Deus que está disposto a nos dar a vitória em todas as horas, mas Ele quer que a gente esteja na presença dEle todo instante. Não existe vitória de Deus longe da presença dEle. A notícia era: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve um grande estrago entre o povo. Seus 2 filhos morreram e a arca de Deus foi tomada. A Bíblia nos diz que a reação de Eli, quando ouviu menção à arca de Deus, foi cair para trás e quebrar o pescoço. A Bíblia diz que a nora de Eli, mulher de Finéias, estando grávida, sobreveio as dores de parto, e as parteiras tentavam animar, e ela entrou em trabalho de parto na hora, e o parto foi difícil, e a mulher veio a óbito. Só que antes de morrer, as mulheres disseram, as parteiras: te alegra, porque está nascendo um homem. Ela disse: esse que vai nascendo, eu quero dar o nome dele, será Icabô. Foi-se a glória de Israel. A glória partiu. Ei, você só tem glória enquanto o Deus da glória estiver na sua vida. Você só tem vitória enquanto o Deus da glória estiver na sua vida. Você só canta vitória enquanto o Deus da glória estiver na sua vida. A glória de Deus representa a sua santidade. A glória de Deus representa a sua reverência. E a glória de Deus não compactua com o pecado. Pode levar a arca, mas se o Deus da arca não tiver assim com você, cai lá no meio do arraial dos filisteus. Oh, aleluia. A nora de Eli disse: Icabote. Foi-se a glória.
Imaginou a seriedade disso? Um ministério profícuo, uma chamada linda, anulada por causa de um desempenho familiar, anulada porque alguém foi conivente e quis fazer vista grossa. Deus vai te dar estratégias para você trabalhar dentro da sua família. Deus quer te dar autoridade. Deus quer mudar o quadro da tua casa. Mas a gente não pode negociar os preceitos de Deus. E Cabode foi-se a glória. Toda a família foi afetada por causa do pecado de dois homens chamados Ofni e Finéias. Toda a linhagem foi punida, porque não trataram pecado com seriedade. Eu te pergunto nesta noite: ainda almeja a presença da glória? Quer a morada do Deus da glória? A igreja fica de pé agora. Ai, eu quero ser. Deve ser. Dá para você olhar para quem está do seu lado e dizer: sem a presença nem adianta. Sem a glória não dá. Sem a presença não adianta. Sem a glória não dá. Sem a presença não adianta. Não tem ministério fértil, não tem família forte, não tem chamada longa. Ei, sem a presença, sem a glória, tudo é anulado. Ramaia deve ser. Eu quero fazer uma oração, e depois dessa oração, com a permissão do nosso pastor Erivelto, a gente vai cantar com o conjunto o hino de aliança, Salmo 91. Na hora que vocês estavam cantando, Deus dizia ali para mim: tem livramento. Deve ser. Deus vai tratar com aquele moço. E eu vejo pelos olhos da fé um bisturi passando no meio dos peitos do camarada. Vai ser tirado o coração de pedra, preto, pecaminoso, e vai ser colocado um coração novo, sensível, legítimo. Você, minha irmã, pega a mão de quem está do seu lado e vai orando aí com ela. Meu irmão, arranja um companheiro. Faz vergonha você pegar na mão do seu companheiro também não. Nós estamos diante de um Deus de aliança. Estamos diante de um Deus de pacto. Trate as coisas dele com a seriedade que merecem ser tratadas. Não brinque de transportar a arca sem ter legitimidade para transportá-la. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, a tua igreja alça a voz a ti, porque tu és o Deus da misericórdia, da boa dádiva, do dom perfeito. Todas as nossas fontes estão em ti, Senhor. Dai-nos estratégia nessa guerra familiar. Não queremos perder os nossos filhos. Não queremos perder as promessas sobre a nossa casa. Queremos uma descendência na tua presença. Cuida das nossas filhas, dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas netas. Dai, mãe, onde quer? Eu estou
sentindo o cheiro de algo novo. Desfaço nesta noite laço, quebro arregimentos e armadilhas, mudo intenções de coração. Aquieta-te, repousa, descansa, come, bebe e jubila. Andai, porque estou escrevendo uma história sobre a tua casa. Ramande quebiasse, neobarrasse. Não ficarás invisível, não serás lançado do anonimato. Trago a evidência o que ninguém ainda viu. Ai, que assim. Para que saibas, o Deus da glória está neste lugar. O Deus da glória troveja neste lugar. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. Salmo 91. As irmãs louvando a Deus com toda a igreja.